Olha, agora 3h49, pelo horário de Brasília, vamos mudar de assunto. A gente volta a falar sobre assunto. Há pouco, a Tayane Mello estava trazendo aqui para a gente, falando sobre a prisão do ex-parlamentar Ramagem nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. A gente já tem a foto dele e tal. Mas a gente lembra que essa prisão pelo ICE nada tem a ver com a condenação dele de 16 anos aqui no STF pelo envolvimento com os atos do dia 8 de janeiro. Foi uma questão ali de imigração. Agora, a oposição aqui no Brasil vai pedir que os Estados Unidos concedam asilo político ao ex-deputado federal. O pedido ainda não foi formalizado pelos parlamentares, mas eu converso agora, inclusive, sobre esse pedido de asilo com o líder da oposição na Câmara, o deputado Cabo Gilberto Silva. Deputado, obrigada por conversar com a gente por aqui. No que vai se basear esse pedido de asilo de vocês, que eu sei também que se refere a uma questão do ano passado, antes mesmo da condenação de Ramagem pelo STF, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo espaço, em especial a senhora e a toda a sua audiência. A senhora está certa, realmente essa questão da detenção do deputado Ramagem, que para mim ele é deputado, ele foi cassado de forma ilegal, inconstitucional, ao arrepio da lei, com base no que diz o artigo 53 da Constituição Federal, comitantemente ao artigo 55. Então é importante deixar claro que essa detenção foi por conta do seu passaporte, que o visto de turista foi vencido no último mês. Mas por que ele foi vencido? Por conta da perseguição que ele sofre no Brasil. Ele foi condenado de forma ilegal e inconstitucional. Quem diz isso? O artigo 53 e a Câmara dos Deputados, com os 315 votos que votamos para sustar aquele processo. No outro dia, a primeira turma do STF, que vem prestando de serviço à sociedade brasileira, cancelou aquela votação sem amparo regimental e sem amparo legal, com base no que diz a Constituição Federal, no seu artigo 53, e as missões constitucionais do artigo 102 da Constituição Federal, tão desrespeitada, tão massacrada pela Suprema Corte. Infelizmente, por conta disso, o deputado Ramagem foi detido. Fizemos 4 ações. Primeira ação, notificamos a embaixada norte-americana que, infelizmente, por conta da política externa do desgoverno Lula, está sem embaixador aqui no Brasil, para que o encarregado receba uma comitiva da oposição para que possamos tratar desse assunto. Independentemente disso, já mandamos um ofício para que eles possam agilizar o quanto antes a questão do deputado Ramagem. Também oficializamos o presidente do Supremo Tribunal Federal da vergonhosa decisão da primeira turma da Suprema Corte, que desrespeitou o Congresso mais uma vez, quando de respeito ao Congresso Nacional, não de respeito só os parlamentares e senadores, de respeito à população brasileira, por conta da decisão de 315 votos. É um quórum maior do que uma PEC para se mudar a Constituição Federal. E pedimos para que ele reconsidere essa ação ilegal da primeira turma do STF. Solicitamos ao Ministério da Justiça, isso é só questão de prática, porque sabemos que eles vão atuar contra o deputado Ramagem, contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa e a favor da ditadura judicial, que há um conluio no Brasil da Suprema Corte e do governo Lula. Isso já é claro para a população brasileira. E também solicitamos ao Congresso Nacional, através dos 2 presidentes, o Davi Alcolumbre e o deputado Hugo Mota, para que eles façam uma retratação do que houve naquela decisão. Até agora a Suprema Corte não respondeu à ação direta de inconstitucionalidade por parte da Câmara dos Deputados, mas o Congresso Nacional também precisa se posicionar para garantir o direito e o respeito à Constituição Federal. E também lembrar aqui a todos vocês a situação que o Brasil enfrenta hoje com a CPMI do Banco Master, que não foi instaurada ainda, bem como do INSS, que o governo Lula fez de tudo para barrar o relatório, porque, infelizmente, aqui eu digo as palavras do atual vice-presidente da República, o PT voltou à cena do crime. Agora, um outro argumento que vocês falam também é a violação aos direitos fundamentais, caso Ramagem seja extraditado aqui no ofício que foi enviado à embaixada. De que forma, qual é a resposta? E também teria um pedido aos próprios ministros do STF, aqui da primeira turma, que apenas, está um pouquinho aqui do texto, né? Não apenas ignorou o ato soberano do Congresso Nacional, como rasgou também a prerrogativa constitucional que garante o equilíbrio entre
sobre os poderes, solicitando ali no texto que o senhor mesmo enviou que o STF comunique a autoridades dos Estados Unidos para cancelar essas medidas internacionais. Agora, de que forma, diante da atual situação, inclusive de indiciamento no dia de hoje da CPI do crime organizado, o senhor realmente espera uma resposta positiva dos ministros do STF em relação a esse pedido? De forma alguma. A gente não pode aqui, como líder da oposição, jogar para a galera, nem falar da realidade que o Brasil enfrenta hoje. Temos que ser objetivos e claros para a população brasileira. Fizemos todos esses ofícios, mas dificilmente eles vão ser atendidos, com exceção da Embaixada Norte-Americana, que eu entendo que o governo norte-americano preserva as instituições, preserva o Estado de Direito, preserva a liberdade de imprensa e preserva a democracia, diferentemente da Suprema Corte. Fizemos tudo isso para literalmente constranger o STF e mostrar à população brasileira o que de fato vem ocorrendo no nosso país. É inegável que a Suprema Corte está envolvida em escândalos, são provas concretas. Tem um contrato de 129 milhões, tem contrato de 5 milhões, tem jatinho, tem beneficiários através de famílias e ministros da Suprema Corte. Então é inegável que a Suprema Corte ultrapassou todos os limites legais e precisamos dar um basta nisso. E, concretamente falando, temos que ter maioria no Senado Federal para poder afastar ministros que envergonham a nação brasileira através do seu poder. A oposição está vigilante, continuaremos fazendo o nosso papel, fazendo tudo que está ao nosso alcance. Já, minha querida jornalista, é muito difícil a gente enfrentar uma ditadura, sobretudo a ditadura do Poder Judiciário. Deputado, muito obrigada por ter conversado com a gente. A gente vai acompanhar aí como é que vai ser o andar, né, dos próximos acontecimentos e também depois da prisão do Ramagem a gente volta a se falar. Até a próxima. Eu que agradeço o espaço da senhora e me solidarizar também com toda a imprensa brasileira que está sendo censurada pela Suprema Corte do nosso país, infelizmente. Obrigada, deputada. Até a próxima.